Eu tô aqui iniciando a live no YouTube, tá? Enquanto isso. E pode ser que no YouTube não fique tão legal. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a live no YouTube. Vou abaixar aqui. Vamos ver se eu consigo aqui passar para vocês. Olha, a Dione já entrou aí. Porque o que acontece? No YouTube ele não tá querendo compartilhar. E aí eu vou deixar aqui de um jeito. Quem quiser ver direitinho tem que vir para cá. Para o Instagram. Boa noite, meninas. Já vamos falar aqui com a Dione. E deixa eu só ajeitar aqui para quem tá aí no... Olha, eu acho que vai dar para ver aqui mais ou menos. Tá? Quem tá no YouTube aí vai ver mais ou menos na verdade. Então, boa noite, boa noite. Ó, a Mari aí. A Dione também. E eu vou chamar aqui a Dione. Olha, entrar ao vivo, sim. Essa pura. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Olha, a Dione entrou aqui. Boa noite, Dione. Tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite, tudo. Ai, tá joia. Vou tirar aqui os comentários das meninas, só pra não te atrapalhar. E no finalzinho a gente liga. Deixa eu ativar os comentários. Pronto, agora sim. Boa noite, sejam muito bem-vindas, né? Também o podcast que a gente fez durante essa semana. E sejam todas bem-vindas, e a Dione também, ao podcast Veleira Mais Suncar, né? Que são mulheres que aprenderam, né, a aplicar as técnicas do curso, né, que eu ministro, e que aprenderam a fazer a partir de R$1.000 com as velas, né, qualquer tipo de vela, né, específico, e o evento é para cera vegetal, mas a Dione vai contar melhor aí como foi a história dela com esse trabalho maravilhoso. Dione, a pergunta que não quer calar, né, como é que você me conheceu? E aí você pode ficar à vontade, tá bom? Tá bem, Lil. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Se porventura vocês não estiverem ouvindo direito, me sinaliza de alguma forma, que aí eu interrompo aqui um pouquinho, tá? Bom, vamos lá. Esse período da pandemia foi um período, assim, que mexeu muito com todo mundo, né? E no meados de 2020, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa de diferente para que me desse forças para seguir com o meu trabalho do dia a dia. Porque, na verdade, eu tenho um escritório, né, onde eu presto serviços para médicos, clínicas, nutricionistas, fazendo faturamento deles. E foi um momento muito caótico para todo mundo. O faturamento caiu demais e você dando um jeito de se reinventar para dar conta até de pagar as suas contas, não demitir funcionários, porque quando a gente pensa em funcionário, a gente não pensa só no funcionário, a gente pensa na família do funcionário também. E isso tudo, querendo ou não, mexe muito com a gente, né? E eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa que me fizesse bem, mas eu não queria ir para psicólogo. Eu falei, eu não quero ir para psicólogo, eu preciso fazer alguma coisa que para mim vai ser como terapia. Então eu comecei a mexer com a saboaria artesanal. Eu gosto E você muito dessa... fala da onde, Dione, que eu não te perguntei? Cidade? Eu moro do Meia, no Rio de Janeiro, né? Eu vi que você estava falando que conversou com a Mari na semana passada, que a Mari é mineira. Eu também sou mineira, porém moro no Rio de Janeiro. Olha, que legal. Então, E aí, a gente fala bom demais da conta. e aí, em dezembro de 2020, nós começamos a mexer com a saboaria. Quando eu falo nós, é porque eu acabei envolvendo a minha filha também nessa história, né? Minha filha tem 16 anos e ela veio me ajudando com tudo. No ano passado, eu comecei a buscar a questão das velas perfumadas, né? E aí, eu sempre gostei muito de velas aromáticas, comprava muito. Quando viajava para fora também comprava as velas para uso pessoal em casa, de você gostar de estudar com vela do lado, trabalhar com velas do lado. E eu comecei a buscar esse entendimento.
No começo foi uma tragédia, um fracasso, literalmente, porque Fala mais assim, sobre isso. pois é, porque o que que acontece? Você vê muitas pessoas na internet vendendo cursos, fazendo promessas ou fazendo aqueles vídeos curtos te ensinando. E você acaba assim, pensando que está aprendendo realmente e quer colocar em prática, né? E a pessoa aqui, como é muito assim antecipada às coisas, vai comprando material e depois vai fazendo, enfim. E as primeiras velas que eu fiz com algumas explicações que eu tive e alguns vídeos, e que em nenhum momento também colocava para você que para cada tipo de vela tem um tipo de pavio, que depende da cera que você vai utilizar, do pote, do container, né? Então, as primeiras velas que eu fiz, eu não pensei nessa questão de fazer testes, porque assim, eu fiz aquela receita de bolo, né? Você segue aquela receita de bolo, então tá tudo ok, e é isso. Mas aí depois, na hora que você bota para queimar a vela, faz aquele túnel no meio, ou então a vela fica ressecada, porque uma das primeiras velas que eu fiz com a cera de soja pura, e aí eu não sabia que não podia fazer com a cera de soja. E aí pavio para mim era tudo a mesma coisa, então foi um pavio muito fino, então que também não aguentou. Então você imagina, uma cera de soja pura com pavio fino num vidro maior, tragédia, né? Aí eu peguei, pensei em desistir, falei, não vou mexer mais com essa questão de velas, que não sei o quê. Até que, como eu busquei ver um vídeo no Instagram sobre velas uma vez, e assim, a fala digital, quando você busca visualizar uma coisa, depois ficam aparecendo várias coisas para você daquele título, apareceu a Lil, divulgando, né, o trabalho dela, um desses cursos que ela faz gratuitos, essas lives que ela faz. Eu participei de um desses cursos gratuitos que você fez, fiquei encantada, e quando você abriu uma turma, eu não tive condições de participar daquela turma. Você E lembra continuei. quando foi? Oi? Foi meados Quando do foi ano mesmo? passado, começo do ano passado, meados do ano passado, não tive condições. E continuei assistindo suas aulas, seus vídeos que ficam salvos, tudo direitinho. Até que em agosto, se não me engano, você fez um outro desse, né? Fez uma. Como você vai fazer agora esse trajeto nessa semana, né? Você fez um desse mais ou menos em julho, agosto do ano passado. Eu fiz também. E você abriu uma nova turma, né? E eu já ficava naquela expectativa de saber o valor do curso para saber se eu ia ou não ia ter condições de fazer. Porque eu não tinha Sim. de onde tirar dinheiro naquela época para fazer. Eu estava enxugando tudo, até para dar conta, né, de manter o escritório. E assim, como em um passe de mágica, Porque o curso não é é, é, barato, né? Vamos falar, poxa, vamos combinar que o curso não é mesmo barato, né? Não é mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer, porque ele entrega assim, né? Não porque eu fale, mas porque você fala, ele entrega mais do que ele custa, né? exatamente, porque assim, se você for ver o curso que eu fiz lá no começo, esses cursos que a gente compra, te entrega certificado sem você apresentar resultado nenhum, só por você passar E eu não, videozinhos ali. E e eu não aí? entrego o certificado justamente por isso. Meu certificado, você vai contar daqui a pouco, é resultado. Não é? Então, assim, eu estava louca para fazer. E aí, graças a Deus, eu tive o limite no cartão. É aquela questão de você, assim, se tiver que ser a hora, você vai fazer acontecer, porque eu não tenho de onde tirar. E aí eu Você ia falar consegui. que por um passe de mágica, alguma coisa aconteceu? Que eu interrompi, perdão. Não, porque o que que acontece? Não tinha condições de pagar esse curso. Eu estava sem cartão e, de repente, eu consegui desbloquear um cartão e comprar Não, exatamente o curso, no valor do uau. curso, né? Biocidências, E né? exatamente. E foi aquele valor do curso exatamente com o limite do cartão. E parcelei, porque eu falei, é dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Claro. E eu comecei a me encantar. Eu confesso que, assim, eu adorei, porque a Lil, ela tem uma assessoria direta com a gente o tempo todo, seja pelo Telegram, seja pelo WhatsApp.
as dúvidas que a gente tem, seja elas quais forem, você, Lio, nesse momento tem um papel muito importante para a gente. Né? Aquela questão de você falar assim, não vai cair agora, né? Como você disse, se cair 10, levanta 11, né? Não Aqui, desiste. E quadrinho. não é, e eu acho que nesse momento também não foi só você, a nossa turma toda a turma que iniciou comigo, nós tivemos aquela aula ao vivo, né, onde eu ainda não estava com todos os materiais, mas os materiais que eu tive ali, eu fiz as velas naquele momento, cheia de receios, né? A Mari, naquele dia, fez uma vela, inclusive, linda, que eu falo que a Mari é meu espelho, assim, também, né? Eu fico acompanhando tudo da Mari, vendo todos os processos dela ali, eu fico encantada. E falo com as alunas, como eu falei diversas vezes lá no grupo do Telegram, né? Que às vezes eu Sim. tinha vontade de desistir, porque, assim, a questão de você não ter tempo para fazer, porque você faz a conciliação com outra atividade. E Teve até como um dia. você fez? Fala mais sobre isso. O que que você fez para conciliar uma coisa com a outra? E não parar, né? Porque não podia parar de nenhum dos dois lados, né, Lil? E assim, Isso. eu me lembro que teve um dia que eu coloquei lá no grupo assim, meninas, essas foram as minhas atividades da madrugada, porque foi o tempo que eu arrumei. Aí teve uma delas que falou assim, não, Johnny, então se eu fosse você não dormia mais, colocava para trabalhar, né? Uma delas ainda brincou comigo no grupo dessa forma, porque assim, durante o dia eu realmente não tenho como fazer. E assim, eu divido o meu tempo com outras coisas, porque além de ter o escritório, eu e meu esposo somos dirigentes de um templo espírita. Então, assim, Ah, ainda tem uma olha, responsabilidade, né, em cima disso. E não é olha. só essa questão, tem a família também, que a gente também precisa arrumar um tempo e que acaba que nessa confusão toda nem tempo se arruma. Então, para se fazer, eu prefiro, às vezes, fazer as coisas de madrugada. Então, assim, Mas minha você filha já está dormindo. colocou como prioridade e não tirou ela da sua prioridade, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. É aquela coisa que eu falo, né? Não, de alguma forma tem que ser feito. Então, assim, quando não é como ontem. Ontem eu comecei a trabalhar 10 horas da noite, parei 3 horas da manhã. Eu também já tinha perdido o sono, estava envolvida, estava escutando outras aulas tuas, outros vídeos teus que eu vou fazendo, vou escutando, né? Porque é uma forma de eu agilizar o meu tempo também. Você tem que fazer seu tempo render para você fazer as coisas. E quando não é de noite, eu pego um final de semana, né? Aí eu pego assim, ou um sábado inteiro para produzir, e o domingo, aquela questão toda. Meu esposo costuma falar que quando eu estou trabalhando, produzindo, eu esqueço da vida. E realmente, porque é uma terapia, né? É Imagem. uma terapia. E essa questão, assim, de você mexer com coisas que você gosta é muito bacana, né? Por mais que eu ainda não domine várias técnicas, porque isso realmente eu ainda não consegui ter o tempo suficiente para ver todo o curso, né? Eu fico encantada com as velas cimentícias que a Mari faz, as luminárias, mas eu ainda não consegui ter um tempo assim que seja legal para você parar mesmo e assistir como eu tive com as outras, né? Mas você focou em quais, assim, para começar, por exemplo? Nas Pois é. vegetais, né? Foi. Eu Foi fiz isso? com a Ecomix, cera de coco, né? Quando eu comecei a trabalhar com a cera de coco, então eu fiquei assim maravilhada, porque fica uma textura maravilhosa, dá vontade de você falar, não, só vou fazer dessa, né? Sim. E eu falo que agora a gente fica aqui meio assim, a doida das velas, né? Porque qualquer vidro que você vê, você fala, vai ficar uma vela bonitinha aqui, você já tenta imaginar a decoração que você vai fazer, se A vai colocar postagem. cor, se não vai colocar, né? Tudo direitinho. E até mesmo as escolhas das essências, né? Que eu deixo a minha filha e o meu esposo malucos aqui, porque eu vou fazendo umas misturas e eu fico colocando eles por perto para testar, para saber se vai ficar bom, se vão ficar boas, se não vão ficar boas. Eu Nossa, comecei fazendo assim para presentear, comecei a fazer para colocar lá no nosso templo, até como a energia. enfeites, com a energia, porque eu falo que a vela ela tem uma representatividade muito grande, né?
É a luz que você leva para casa, para a vida das pessoas. Ali não é só a vela, tem os tipos de aromas também que você está colocando, que isso está ligado diretamente no intuito da pessoa, no uso daquela vela, né? Porque é o que nós colocamos num post hoje, é a questão de concentração, de intuição, de estudo. Depende muito do porquê que você quer, né? Não é simplesmente acender e tá ali, aquela vela. Tudo tem um propósito, né? Tem uma razão de Legal. ser. E Dione, assim, você começou a fazer para presentear, mas você já era empreendedora por natureza, né? Você sabia que você queria empreender com as velas. E aí eu queria saber quando foi que você já deu a largada das primeiras vendas. E aí, quanto tempo mais ou menos você demorou de que você já se sentiu confiante e vendeu a primeira até você fazer, né? O faturamento aí de R$ 1.000, o primeiro 1.000, né? Como foi isso? Se puder contar aí pra gente. Aí o que eu fiz? Em outubro, é o mês que se comemora o dia da Nossa Senhora da Aparecida. Aí eu comecei a fazer umas velas mais decoradas e levei para o templo. Tiveram algumas pessoas que pediram. E nisso foi assim, venda de 2 velas, 3 velas, não mais que isso, né? No mês Ali de começou, deu novembro a também, a largada. mesma coisa. Aí quando chegou no final de novembro, eu falei, agora vamos trabalhar para o Natal. Então, assim, eu entrei numa loja que eu vi até uma amiga que entrou comigo, ela me mostrou esse contêinerzinho. Ela falou assim, Johnny, esse é um vidro muito bonitinho, por que que você não tenta fazer vela nele? Vai dar certo. Aí eu falei, é verdade. Aí eu trouxe e estava fazendo. Uma unidade era um determinado valor, 2 era outro valor. Então acaba que a maioria das pessoas compra bonitinho. E assim, no começo eu comprei 4 potinhos desses que eu falei assim, não vai vender. Eu falei, vou me esforçar ao máximo, mas vamos ver. E saiu, só dessas aqui venderam 25. Só dessas, né? E Só aí, essa? só dessas Nossa, aqui, Dione. foram 25. E aí teve também aqueles potes pianesa de 210 ml, né? Que dele Essa também foram mais de 25, quanto foi 25. o faturamento? Se você puder falar. Dessas Essa 25 aqui, primeiros. essa aqui, Lil, eu estava vendendo uma unidade a R$ 25 e 2 Ou por seja, 40, deu 25 entendeu? por 25. Então assim, se você colocar, foram mais de R$ 800 só com ela, Sim. Só com ela. entendeu? Só com ela. E aí, o que que Uhum. acontece? E eu vendi algumas do pote pianesa, né? Que venderam muito delas, muito. E Quantas, aí, esses assim? pedidos. Pois é, eu vendi em torno de 25 delas também, 25, 28, fora as que eu fiz para presentear também, porque assim, eu fiz umas pequenininhas, Isabel, pega aquele pote pequenininho ali para a mamãe, por favor, da vela. Eu fiz umas pequenininhas para presentear, até para que as pessoas pudessem experimentar e ver como estava sendo o trabalho, né? E O nisso já aroma. tivemos essas aqui, essas têm 40 gramas, tá vendo? E Sim. Ai, aí, automaticamente, já fez com que tivéssemos pedidos também para o final de dezembro e começo de janeiro. Então, quando eu olha, disse assim que eu me surpreendi, que eu realmente não esperava de vender 50 velas. Tudo bem que nós tivemos num mês atípico, que foi o mês de dezembro, né? As pessoas buscam aí uma variedade de presentes e que sejam presentes também com um custo não muito alto e que seja um presente e ao, bonito. ao todo, E ao o todo artesanal. você tem mais ou menos assim, ao todo, juntando as primeiras mais sapianesas, que somaram aí quase 50. Quanto foi o faturamento disso tudo que foi em dezembro? Se eu juntar as primeiras que eu vendi lá em outubro, um pouco que eu vendi em novembro e dezembro, aí eu bato 2.000, R$ 2.100 por aí. Agora, se for somente Nossa, mês de dezembro, aí nós vendemos R$ 1.400 no mês de dezembro das velas, né?
Então, assim, eu Nossa, falo que foi uma eu começo surpresa. a gravidar desde outubro até dezembro. Outubro. Pois é, foi muito rápido. E eu espero não parar agora. Agora também ninguém segura. Porque Nossa, cada Diona, dia é uma novidade, cada dia é um container diferente, é um modelo diferente. Eu falo assim, vamos buscando alternativas que agrade o cliente, né? Porque é o que eu falo, nós sim, temos que ter opções que caibam em cada bolso, né? Da mesma forma que eu tenho um cliente que só vai querer comprar dessa, eu tenho um cliente que vai querer comprar só do cravado ou do pote pianesa, né? Ou sim. nós começamos a fazer nesses potinhos de bolso, né? Que eu falei, Ai, até amo para você, tá viagem, linda. eu falei, a Olha, pessoa pode levar para viagem e nisso ela não fazer o uso da vela. Então eu comprei sim. esse e comprei também a caixinha, né? No, Ai, eu lembro quando você no, postou essa no grupo, que ninguém tinha visto a latinha quadrada, e assim, a gente se encantou. Lembrei agora dessa caixinha quadrada. Olha que chique. Tá então, linda, assim, né? são modelos que nós vamos criando até para ter alternativa e que você também não pode deixar de parar de apresentar novidades. Sim, Então, assim, eu vou essa. falar disso no evento, inclusive. Tem um ponto assim crucial na aula 2 que eu vou falar sobre isso que você acabou de falar no evento. Então, menina, quem tá ouvindo aí já sabe, tá vendo? Quem aplica, quem sabe, sabe, né? Quem sabe faz ao vivo, né, Dione? Dione, assim, eu queria saber como é que tem sido o feedback das pessoas. O que você viu, assim, que você... Porque você nunca tinha feito vela e vinha fazendo, mas não deu certo. E aí, o que você percebeu do antes para esse depois agora, né? Inclusive, Lil, vale lembrar uma situação. As velas que eu cheguei, porque quando eu comecei a fazer a vela sem ter assim um entendimento maior, em maio, junho, que eu estava começando a montar os kits do Dia dos Namorados da Saboaria, e que nós estávamos incluindo nesse kit a vela. Como depois eu também testei aqui em casa, vi que não tinham ficado boas, as pessoas que eu tive contato, eu pedi para que elas vissem se tinha dado correto, se estava ok, se não tivesse dado, que era para me devolver, que eu ia refazer aquela vela, entendeu? E assim eu fiz com algumas pessoas, até para que depois elas ficassem realmente com o material que estivesse a contento, né? Eu acho isso super importante, porque assim a gente não acerta realmente de primeira e se aprende com os erros, né? O que não pode é persistir nos erros, entende? Isso. Então, assim, agora, todas essas velas que nós vendemos em novembro, em dezembro, a maioria das pessoas compraram A e de algumas pessoas nós já tivemos o feedback que as pessoas que receberam os presentes gostaram muito, né? Então, Olha, assim, é claro que, como você falou, o que importa é a vela, então, em evidência, a vela, mas providenciamos uma caixinha, que essa caixinha, inclusive, quem viu em uma loja que nós entramos uma vez foi o meu esposo, e nós olhamos para aquela prateleira, que na verdade era uma caixinha que na loja ela estava direcionada para quem faz aqueles bolos de 10 centímetros, né? olha. Então, e aí ela tá exatamente para colocar as velas no tamanho que eu faço. Então, Ai, assim, olha. a gente organiza aquela caixinha com palha para que a vela fique bem no centro, organizada dentro do Ai, saquinho, gostosa. Aquele né? mimo, a experiência do unboxing, né? Exatamente, perfuma a caixinha com as orientações de como deve ser, a forma, assim, da forma que você também nos orientou, né? Como tem que Sim, ser e com aquele carinho todo na hora de se fazer para transmitir para as outras pessoas também, entendeu? Coisa que eu não tive antes. Então, assim, como você falou, o curso é caro, né? Não é barato. Liu, eu não me arrependo um minuto sequer de um centavo que eu paguei, entendeu? E assim, eu já tive retorno do valor que eu paguei. Você teve que comprar o material, tem que comprar o material sim. Os materiais não são tão baratos, como nada nessa vida é barato, mas você tem condições de trabalhar prosperando praticamente o dobro
daquilo que você tem de custo com material, né? Se você está entregando também um produto de excelência que as pessoas gostam, e se porventura alguém mencionou alguma coisa que de repente não tenha gostado, é crítica construtiva, é com base nisso que você também, né, vai consertando. A caixinha é essa aqui, ó. Ai, sim, que lindo, olha. Tá vendo? Então, Sim. assim, nós montamos tudo com direitinho. Tem o saquinho de pano também, que quando não coloca aqui, coloca no saquinho de pano. Nós postamos até algumas fotos no nosso Instagram e no Facebook, né? Para as pessoas verem. Então, ficou, assim, bem legal, sabe? É claro que eu falo assim, a gente também não faz acontecer sozinha, né? Eu tive aí todo o apoio do nosso grupo do Telegram. Teve você o tempo todo ali monitorando, de às vezes fazer, como eu falava com você, Lil, o que eu faço agora? Só pode parafina, só pode isso, não pode aquilo outro. Tem o meu esposo e a minha filha, que tem hora que eu deixo todo mundo maluco aqui, porque eu paro tudo, não faço nada. Quando eu falo, vou fazer isso, é isso, e não faço mais nada. Da mesma forma que, como tem a parte da saboaria também, aí nesse mês de dezembro nós tivemos que dar atenção às velas e à parte da saboaria. Então, assim, a minha filha, nos pacotes, né, nas embalagens todas. Então, assim, é uma engrenagem em família que tem que funcionar, porque se faz bem para um, automaticamente faz bem para todo mundo, né? É verdade. Quando uma mulher prospera, todo mundo em volta prospera. Eu sempre falo isso. Não tem como, assim, tua filha hoje, por exemplo, ela tem um exemplo de uma mulher que trabalha e faz o que tiver que ser feito para fazer acontecer, mesmo pagando o preço do seu sono, de descanso. Ela tá vendo isso. Você tem noção? Às vezes a ficha demora a cair, ela não cai tão fácil, né? Você tem noção? A mulher que ela vai se tornar, a transformação que indiretamente isso vai causar no mindset dela lá na frente como adulta, como pessoa que tende mais a fazer acontecer que a se vitimizar quando os obstáculos começam a cair na frente dela, porque a vida vai bater nela. Isso vai acontecer, como bate na gente todo dia. Sim. Você tem noção disso? O pouco. impacto disso vai causar na mulher que ela vai ser amanhã, porque ela tá vendo você fazer isso. É muito poderoso isso. Eu sei disso porque eu vi isso acontecer na minha vida e hoje eu não dou desculpa para meus sonhos nenhuma, porque eu vi minha mãe pagar o preço do que tiver que pagar, do sucesso, sempre de maneira íntegra, do jeito que você está fazendo agora. Não é fácil, é o que eu falo. Tem dias que dá vontade de desistir, né, Lil? Tem dias que, assim, é o cansaço, é você, às vezes, ver que não está acontecendo da forma que você quer. E aí passa um dia após o outro, você vai vendo novas coisas acontecendo, você tendo outras visões de como fazer determinadas coisas. É se reinventar, literalmente, né? E acreditar. Eu costumo falar assim, o que é fé? Né? Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Não vê. Mas que você sabe que existe, né? E que você pode confiar. Então, entrega nas mãos de Deus. Você podia desistir porque você não viu. Eu acho que fé, depois que a coisa acontece e tem um faturamento de R$2.000 em menos de 3 meses, desde que começou a venda, ali é fácil acreditar. Agora, quero ver acreditar lá atrás, quando tudo estava dando errado. Não é todo mundo que ia fazer. Exatamente. Né? Exatamente. E nesse meio todo ainda teve o Covid, a internação do Covid, você interrompendo um monte de processos, né? Você teve que se internar pelo Covid? Nossa, Dione! Uma semana. Então, assim, são coisas que vão mexendo muito com a gente e que faz você também repensar em toda a tua trajetória de vida, né? Aquilo que você realmente quer e não quer, né? Aquilo que você carrega para frente e aquilo que você deixa para trás. Isso é muito importante, né? Nossa, caraca! E assim, uma coisa que eu queria mencionar, quando você estava falando, né, do
um investimento e que você conseguiu até dobrar, você já empreende, né, há um tempo, e você que já empreende, né, quanto, né, e eu sei disso também, quanto que demora quando a gente abre qualquer negócio para você recuperar e você começar a ficar no lucro. Exatamente. A diferença que tem com a vela. Exatamente. Tudo que você resolve investir, eu falo que não é só o investimento financeiro, né, Lil? Isso tem um investimento da sua disponibilidade de tempo também, do que você quer. Então, assim, tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho funcionários na minha empresa, que eu falo que são meus amigos, né? E eles falam assim, eu não sei como que você consegue dar conta do teu tempo, como que você consegue fazer tanta coisa e a gente não consegue fazer. Falei, tudo depende daquilo que você quer. Se você quer, você arruma o tempo para fazer. Né? Não adianta a gente querer ficar inventando desculpas para não fazer, porque não é ninguém que vai fazer por você, é você que vai fazer. Então, assim, eu sempre levei uma coisa para a minha vida, é o seguinte, eu posso estar sem tempo para dormir direito, pode estar corrido, mas se eu tenho um objetivo, o cansaço cai por terra, né? Eu tenho um objetivo de fazer uma determinada coisa e para fazer aquilo acontecer, eu preciso investir ainda mais, eu preciso ficar sem dormir um pouco menos, né? Dorme um pouco menos, não sai, enfim. Então, depende daquilo que você quer investir, né? Porque se você realmente leva a sua vida sem objetivo nenhum, no tanto fez, tanto faz, realmente, aí você investir por investir, né? Eu não vou ficar sem dormir para fazer isso se eu não tenho propósito nenhum. Agora, se você passa a ter um propósito, se você faz tudo na tua vida com um propósito, com uma razão de ser, não tem cansaço que te pare, né? Não, você vai persistir, porque é necessário persistir. Sim. Nossa, Leona. E assim, o que você vista, né, assim, daqui para frente, você falou em propósito, né, isso, assim, mexe muito comigo, porque eu, assim, inclusive, né, eu falei na live antes, que eu, por exemplo, quando a pessoa tem medo, né, de investir em aprender, medo de investir em material, em começar e não fazer ou não dar certo, é muito triste a pessoa perder tudo que ela tem a ganhar lá na frente, se ela fizer o que tiver que ser feito, porque também não cai do céu, você tem que fazer o abdominal, né, para que a coisa aconteça, fazer sua parte, né? E aí a pessoa fica presa do medo de dar errado, do medo de eu investir não funcionar, do medo de que será que é para mim. E aí a pessoa se priva do crescimento, de uma transformação, de uma evolução, porque ela ficou lá no velho, no que é confortável, no que já sabe como que é e é mais confortável mesmo, que é você arriscar, empreender seu tempo numa coisa nova. E você, quando eu estava falando de investimento, uma coisa que você estava falando e eu lembrei, e lembrei agora também, é que a gente, quando a gente ganha uma habilidade, a gente compra, né, o tempo da pessoa, o tempo que a pessoa demorou para criar aquilo, e você não perde mais tempo, você compra tempo, quando compra um curso, né? E você ganha uma habilidade que é o que faz com que você financeiramente e pessoalmente evolua. Porque como é que a gente aumenta a nossa renda? Aprendendo uma coisa que a gente hoje não sabe fazer. É assim. O que gera mais renda é mais conhecimento e nova habilidade, né? Exatamente. Tanto é que eu venho com algumas diretrizes do próprio escritório, tenho há mais de 10 anos, onde às vezes você pega profissionais querendo colocar o preço no seu trabalho. Né? Porque isso é muito fácil. É fácil para eu fazer agora. Mas o tempo que eu tive que dispor para aprender como chegar nesse nível que eu estou hoje para ajudar aquele profissional a desenrolar toda a vida dele, não foi tão fácil, né? Não foi rápido, né?
foi muita poeira que se teve que levar na cara por muitos anos. Então é fácil falar, né? Quando a pessoa fala assim, mas você faz isso aí rapidinho, o tempo... Não, não foi assim. Não foi a vida toda assim, né? Eu acho que é isso que tem que ser valorizado. E quando a gente traz isso para o trabalho artesanal, Nil, eu tenho amigas próximas que trabalham com fazem trabalho artesanal também, que eu falo, infelizmente, é um trabalho pouco valorizado. Não existe nenhum trabalho igual ao outro, não existe nenhuma peça igual a outra. Todo o trabalho artesanal ele é único, porque você pode falar comigo, Johnny, eu quero uma vela assim, assim, assado. Mas é impossível você fazer idêntica a outra. Sempre vai ter um detalhe ou outro que vai estar diferente. Então, cada um que recebe um trabalho artesanal, ele recebe peça única. Né? E a então, energia, assim, isso tem que cada uma também é única. Exatamente, exatamente. Porque cada pessoa que te pede, e se você conhece aquela pessoa, você já sabe do porquê que ela precisa, ou então, se você não conhece, você vai direcionar o melhor das suas energias, porque aquela energia também vai para a casa da pessoa. Principalmente nós que, né, atuamos com toda essa questão energética. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu acho que o bem que a gente faz para o próximo é ele que retorna para a gente, né? E nós temos que estar sempre prosperando dessa forma, acreditando que coisas boas vêm pela frente, né? Ai, com certeza, Dione. Assim, e você tem, assim, algum desejo, alguma coisa assim que você quer agora, assim, com suas velas, né? Alguma coisa assim que você já vislumbra do que você quer aí para o próximo, né? Esse ano que começou agora, já tem meta, assim, de como você se vê daqui a... Como você se vê agora, assim, com as velas, se você pudesse transportar, por exemplo, até final de dezembro, por exemplo, próximo Natal, o que você se vê aí já com a vela? O que você planeja aí? Olha, Lil, às vezes parece até meio que arrogância da pessoa, né? Mas se eu vendi 50 velas agora, eu quero no mínimo 3 vezes esse valor em dezembro de 2020. Cortou, não conseguiu. Eu estou dizendo o seguinte, que parece até prepotência da pessoa. Mas se nós vendemos 50 velas agora, nós podemos fazer esses números se multiplicarem muito até dezembro de 2023, 2022, né? Então, pelo menos 3 vezes isso. Agora, assim, com todos os produtos que a gente faz da saboaria e as velas vindo agora, tem muita gente incentivando para que coloque um quiosque dentro de uma galeria, dentro de um shopping. A questão é que isso também vem de uma responsabilidade ainda maior com tudo que eu já carrego, né? Então, a gente vai com um passinho de cada vez, para que a gente se situa de tudo que vem acessado para prosperar mais à frente. Nossa, Dione, com certeza. Eu tenho certeza que esse é resultado com a garra, com a vontade, né? E assim, eu ainda vou te falar uma coisa da minha percepção, né? Desde o meu ponto como professora de você, né? Como a guia, né? Nessa jornada, eu vejo e eu acredito, né? Acredito que você vai fazer sim. Inclusive porque eu lembro da Dione que começou lá, né? Lá atrás, né? Como que estava em outubro, quando você ainda não estava vendendo assim, sabe? E eu vejo agora a determinação, a segurança no que você está falando. Eu não escuto, eu falo assim, eu parei de escutar o que as pessoas falam, agora eu só escuto o que elas fazem, né? Porque falar é diferente de fazer. Então, eu estou escutando o que você está fazendo, né? Então, a Dione que estava lá em outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses para cá, é outra segurança, é sangue no olho, é um brilho, é uma certeza de que pode acontecer o que vier, eu vou dobrar esse faturamento, eu vou chegar no final do ano com um triplo, eu sei que eu posso, que eu consigo, e a gente merece isso, né? É isso que eu ouvi quando você estava falando.
né? Na minha leitura, foi isso que eu ouvi. É aquele mantra do que eu quero e do que eu posso, né? Se eu quero, eu posso, se eu posso, eu consigo, né? Então vamos atrás. O apoio da minha família eu tenho, que eu acho que isso é principal, né? Então, se eu tenho o apoio deles, está tudo certo. Nossa, Dione. Ai, maravilhoso. E chegou, hein? Ai, a blusa! Verifica se chegou no meio. Nossa, chegou. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilha. Colina. Eu não botei hoje, não sabia que você ia. Nossa, verifica-se, né? E você verificou mesmo, né? Com luz, com vela, com tudo. Inclusive, assim, como é que o pessoal te encontra, te segue, conhece a sua marca? Fala aí pro pessoal, quem quiser conhecer o teu trabalho, te encontra como? Pois é, então nós temos o nome Saboaria Artesanal Rosas de Luz. Estamos no Instagram, no Facebook. Fazemos as vendas pelo inbox, pelo WhatsApp e pela lojinha também do Face. Ah, legal. Qual é Saboaria? Saboaria Artesanal Rosas de Luz. No Instagram pode colocar rosas, _de, _luz. Ah, tá. Legal. Nos dois tem as velas, né? Nos dois tem as velas, tem tudo referente à saboaria. E agora nós vamos colocar lá as velas novas, né? Os potinhos novos, porque as únicas pessoas que tiveram acesso às fotos, por enquanto, nós colocamos no Face, não? Agora de noite, de tarde. Mas hoje cedo eu já divulguei que nós temos um grupo de transmissão no WhatsApp, que a gente vai divulgando. Cada coisa nova que vai fazendo, vai divulgando ali para as pessoas também. Né? A divulgação é a chave, né? Quem não é visto... Não é lembrado? Aí a pessoa... Sim, com certeza. E tua filha tá aí? Que eu vejo você olhando, eu vejo alguém falando com você. Ela tá do meu lado, ela fala que não quer aparecer, mas eu disse que ela ia aparecer, que afinal ela trabalha junto comigo, né? É um time de mãe e filha, ué. Cadê? Oi! Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Você é o alicerce aí da mamãe? Veleira também? Eu tenho que dar uma ajuda, né? Eu não ajudo tanto na produção, até porque eu tenho esse conhecimento todo, mas eu acabo dando uma força com as embalagens, ajudo a controlar os pedidos também, o financeiro e tudo mais, para saber os pagamentos que foram depositados ou não, para ajudar ela nesse sentido. Nossa, quantos anos você tem? Eu tenho 16. Quanto? 16. Nossa, minha filha, você já... Eu queria ter essa mentalidade de empreender com essa idade. Nossa! Quando você tiver a minha idade, você tá uma empresária. Já com seu negócio, todo como tem que ser, né? Eu falo assim, a gente pode, né, conhecer e seguir a vida acadêmica, mas quando a gente tem as duas opções e os dois conhecimentos, ele caça, né? Não é que um anula o outro, né? Porque eu falo assim, às vezes a gente sai da faculdade e não sabe arrumar um cliente para comprar o projeto do que a gente aprendeu na faculdade. Quando você empreende, você aprende a venda, que é o que vai fazer qualquer negócio sobreviver. Porque se você não vende, você não tem caixa. E se você não tem caixa, não tem negócio. E aí o boleto paga como, né? Maravilha. Exatamente. Parabéns, tá? Parabéns. Mas isso aí ela é esperta, me ajuda a controlar isso direitinho, viu? Nossa, parabéns. E muito assim, orgulhosa, né, de ver você já se inspirando, tendo essa imersão, né, nesse mundo, vendo e vivendo, respirando isso, porque com certeza você já é uma jovem que vai despuntar e também sabendo que você pode dobrar ou triplicar o seu ganho, porque você se dedica 2 ou 3 vezes mais, né? É muito assim, eu fico encantada, sou suspeita por falar. Parabéns. Obrigada, né, pelo suporte, por tudo. Obrigada.
de persistência, isso ela aqui em casa, porque tanto comigo quanto com... Então, se ela usar isso como base para a vida dela... Exatamente, exatamente. Tanto na Ela tá padaria quanto falando, nos dá outros para ver lugares. no olho dela, ela já enxergou que depender do fixo não é comparado com você fazer acontecer, né? E fazer para você. É possível. Basta você acreditar e ir lá e pegar o que é seu, né? Eu acredito em Deus, né? E eu falo assim, Deus já te deu a força, a vontade, tudo tá dentro. A gente só precisa ir lá e tomar posse, né? É assim. Cortou um pouquinho aqui, Dione. Não, eu tava falando assim, que a gente já tem a força, né, para fazer. Aí a gente tem que tomar a coragem lá e tomar posse do que já é nosso. E ela tá no caminho, junto com você. Um pouco que você estava falando. Apoiando. E é mais um caminho que, por mais que à frente não seja uma formação futura dela, mas que ela já tem uma visão diferenciada da vida de como lidar com determinadas situações, né? Sim, com certeza, com certeza. Nossa, Dione, assim, muito obrigada. Te agradeço demais. Vou ligar aqui o comentário para ver se as meninas estavam falando. Provavelmente está aí todo mundo parabenizando, enfim. Muito obrigada mesmo, né, por você vir, por você abrir, né, dividir de peito aberto. Você está sendo um canal de inspiração, de transformação para outras mulheres que estão se inspirando. Eu sempre falo isso. Provavelmente, lá na frente, daqui a pouco vai ter alguém falando, Dione, eu assisti essa live de você com sua filha e eu me inspirei em você e hoje eu tenho meu ateliê com a vela, hoje eu faço acontecer, porque eu vi um dia você falando que você fazia de madrugada, que você fazia porque tem que ser feito e porque você conseguiu e eu tô aqui fazendo e vai te dar o obrigado. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza disso. Vai acontecer, pode aguardar. Parabéns e muito obrigada, tá? Por vir compartilhar. Eu também agradeço muito o convite, né? A confiança que você depositou no nosso trabalho, não nos deixando desistir e perseverar no trabalho que precisava ser feito. Eu estou vendo a Mari aí na live, né? E eu só consegui ver a de vocês depois. E eu fico ali encantada com tudo que elas fazem, né? Eu falo assim, gente, eu estou engatinhando. Elas estão lá na frente, eu estou engatinhando ainda. Mas um dia eu chego lá. Então, assim que eu tiver condições ainda de aplicar as novas técnicas, tenha certeza que nós vamos estar aplicando e passando para vocês também, até para avaliar tudo, né? Nossa, maravilha. Ai, eu poderia ficar aqui a noite toda, porque eu falo assim, que a melhor maneira que você pode me agradecer é com o resultado, é fazendo, é o melhor jeito. Porque é assim que meu trabalho cobra a vida mesmo, né? Porque não adianta, se eu fizer, as alunas não fizerem a vela, não fizerem acontecer, não tiver resultado, ou não faz, ou larga para lá, como muitas vezes, né? Quem nunca comprou um livro e deixou? E não leu, né? Trocentos. Mas você foi, você se dedicou, você pagou o preço do seu sucesso e você está colhendo agora o que você plantou. A semente que você plantou. Não só agora com curso, mas com comportamento. Eu leio, assim, né, nas entrelinhas, palavras, né, que você falou aqui, né? Você fazer, porque tem que ser feito. É você se dedicar, porque do céu não vai cair, não é fácil. E eu até assim, eu anoto, né, as coisas de vocês, aprendo com vocês também. Então, parabéns e muito obrigada mesmo, não é verdade? Olha as meninas todas aí, ai, obrigada, você me inspira. Já estão falando para você agora. Então, muito merecido, Dione, de verdade. Continua e que venham os próximos níveis, né? Você nos inspira todos os dias, né? Com as aulas, com as lives, com os direcionamentos, com as coisas que pode vir a acontecer ou não. E é nesse caminho que nós vamos trilhando, né, Lil? Você também nos passou todas as dificuldades que você teve, o quanto que você também teve que perseverar,
para fazer como você está agora. E não é só essa questão. Você ainda continua mostrando para gente que você manipula todo o teu curso sozinha. Você faz tudo sozinho, assim você consegue ter o tempo e nos assessorando o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? E estamos só no começo. O jogo nem começou. Nem começou, né, Dione? Estamos só no começo. Que venham os próximos níveis. Parabéns. Eu falei, demos a largada. Agora vamos aprender as novas técnicas. Agora vamos, né? Agora vamos. Beijo para você, para sua filha. Beijo. Qual o nome dela? Isabel Carolina. Isabel. Parabéns também. Beijo para vocês. E fiquem com Deus. Gratidão. Beijinho. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite.